Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre proteína, até porque a gente sabe, né, que o consumo de proteínas ele é um fator fundamental para o ganho de massa muscular, é claro, além do próprio treino de musculação em si. E hoje a gente vai falar mais sobre qual é o padrão de consumo alimentar entre os adultos. Quanto de proteína mais ou menos se come? Qual a quantidade em cada refeição? Qual é a fonte? Se eu comparar um adulto jovem, meia idade, idoso, será que o padrão é o mesmo? O que eu posso fazer para estar melhorando, batendo uma meta diária mais saudável de proteína, pensando no ganho de massa muscular? A gente vai se aprofundar mais nesse tema com um artigo que eu trouxe aí para vocês, mas antes da gente começar a aula de fato, não esquece, deixa o seu like, clica aí no joinha, também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer na quantidade de inscritos e é importante também deixar um comentário, uma dúvida, qualquer coisa aí para comentar e ajudar no alcance e engajamento do vídeo. Bom, então já que a gente vai falar de proteína, né, consumo de proteínas ao longo da vida, é interessante a gente ver esses dados. Se a gente fizer uma simples pesquisa no Google sobre o tema massa muscular ao longo da vida, ele logo de cara, com a ajuda da inteligência artificial, já vai trazer alguns dados interessantes. O primeiro no destaque seria o percentual de massa muscular, né, estimado ali o médio, para cada faixa etária. E a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: quando você, pegando ali a faixa etária de adultos, né, a partir de 18 anos, quando você é um adulto jovem ali, na casa de 18 a 35 anos, está aí o dado que é esperado que você tenha, né, em média, uma pessoa comum, saudável, nem um fisiculturista, um atleta de ponta, nem uma pessoa que está doente ou com muito pouca massa muscular, mas é esperado que de 40 a 44% do peso total do seu corpo seja aí de massa muscular. E a gente pode ver que, com o passar do tempo, na medida que a idade vai avançando, se espera aí uma diminuição desse peso total aí, a parte da massa muscular, né? Então, se a gente for... Claro que a massa do corpo é composta de várias coisas, mas se a gente for pensar só de massa magra, né, tudo que não é gordura e massa gorda, a tendência é ali, depois dos 30, 35, 40 anos, a gente começar a ter um declínio gradativo na massa muscular, o que a gente pode chamar de sarcopenia, que é um fenômeno, né, natural aí do envelhecimento, e a gente tem, né, um acúmulo maior de massa gorda. Se a gente sabe que a massa muscular contribui tanto para a gente gastar mais energia ao longo do dia, né, para aumentar nossa taxa metabólica basal, e também que o músculo é o que produz força, movimento, sustentação de postura, se a gente começa a reduzir demais essa quantidade de massa muscular, ou afetar muito essa sua capacidade de produção de força, de todas as outras propriedades, você pode ter um impacto disso, né, na sua vida, na sua saúde, na qualidade de vida. É claro que quando a gente é jovem, dificilmente a gente vai pensar nisso, porque não é um problema que tende a afetar essa faixa etária, mas, né, principalmente ali na terceira idade, para os idosos, é uma questão que pode até se traduzir numa questão de vida ou morte, né? Você ter muito pouca massa muscular, com certeza vai trazer prejuízos aí na sua vida. Então, a gente sabendo, né, da importância do consumo de proteínas para você manter um nível saudável de massa muscular, é sempre importante a gente tentar se atentar e aprofundar nesse assunto, até para a gente aplicar melhor no dia a dia e preservar esse importante tecido do corpo. Então aqui, ó, outra informação importante, a massa muscular ideal varia de acordo com a idade e o sexo, e quanto mais massa muscular, mais saudável tende a ser o organismo, né? Então, quanto mais massa muscular, a gente geralmente vai ter menos problema com colesterol, menos problema com diabetes. Se o músculo gasta energia em repouso,
é mais fácil para a gente manter um peso saudável, é mais fácil para a gente manter níveis de forças adequados, para a gente conseguir manter o equilíbrio, lembrando que o fator quedas, né, nos idosos é uma coisa que preocupa, que pode gerar fratura, que pode gerar até aí coisas mais graves. Então, é interessantíssimo a gente se atentar mais a essa questão do consumo de proteínas e massa muscular. E aqui ele relembra que a partir ali dos 30, né, 30, 35, um pouquinho mais, né, depende aí do organismo de cada um, que o corpo começa a perder um pouco de massa muscular, é o que a gente comentou, o processo aí natural chamado sarcopenia, né? É claro que essa é a tendência, né, você perder massa muscular, porém é aquela coisa, você pode reverter essa tendência, diminuir esse declínio a partir do treinamento, né? Você pode estar num processo de declínio de massa muscular e reverter até ganhar, mesmo a partir de um processo de declínio, com o uso correto do treino e da alimentação. E é claro que se você construiu, né, ao longo da sua vida, e principalmente, né, adulto jovem ali nessa faixa de 18 a 35 anos, até 40 anos mais ou menos, se você construiu um nível de massa muscular mais elevado que o padrão, é claro que se você tiver algum problema, sofrer um acidente, alguma doença, essa reserva de massa muscular a mais que você teve, com certeza pode ser importante para você preservar essa saúde, para ajudar na sua recuperação, né, a depender do problema. E é claro que esse declínio de massa muscular da sarcopenia, ele também vai te afetar, porém, a magnitude desse declínio tende a ser menor comparado a uma pessoa sedentária, né, que não teve esses hábitos de treino e bons hábitos alimentares ao longo da vida, né. Aqui, nessa imagem, a gente consegue ter uma ideia, né, do que seria uma pessoa com a massa muscular saudável, né, e o que seria uma pessoa com uma massa muscular já bem afetada por esse processo de sarcopenia, né. Essas duas imagens, elas representam a musculatura da coxa, né. Pensa que você pegou a coxa, cortou no meio e está vendo uma foto ali, né, de baixo para cima, né. Então aqui à esquerda a gente percebe, ó, todo o contorno. Essa parte mais amarelada seria a gordura que fica embaixo da pele, que é normal, né, todos nós temos. Essa parte avermelhada seria a parte de músculo, né, de carne, e aqui o branquinho, o osso, né. Então o exemplo da esquerda seria aí, né, um músculo saudável, e o exemplo da direita seria um músculo com sarcopenia. Nesse outro exemplo, a gente já vê que a parte mais amarelada, né, a parte que representa aí o acúmulo de gordura já é bem mais presente. A gente vê que o volume total da coxa em si é menor, né, muito por causa da redução da massa muscular. A gente já vê essa área vermelha aqui da massa muscular bem menor, e a gente vê, ó, esses pontos amarelos aqui no meio da massa muscular já bem mais presentes, ou seja, infiltração de gordura numa área que era para ser ocupada de músculo, ou até mesmo infiltração de tecido conjuntivo numa área que é para ser músculo, ou seja, uma área que é para ser uma produtora de força, entre outras funções importantes, acaba aí depositando tecido que somente ali vai ocupar espaço e que não tem as mesmas propriedades da massa muscular, o que vai diminuir a função, a força dessa área afetada, né. Essas imagens também mostram o mesmo fenômeno, né? Músculo acima aqui, que a gente consegue identificar que tem mais musculatura nessa imagem também, né, uma representação de imagem da coxa. Aqui acima seria um adulto de 21 anos, fisicamente ativo, e embaixo, né, uma pessoa com 63 anos, porém sedentária. E aqui segue o mesmo padrão, essa área mais branca aqui seria, né, externa no caso, a parte de gordura subcutânea, o cinza bem escuro o músculo, o branquinho aqui do meio o osso, né. Então a gente percebe como na figura de baixo tem muito mais gordura subcutânea, né, e na parte que era para ter musculatura, a gente vê como ela está infiltrada, né, de gordura ou de tecido conjuntivo, né? Não dá para ter certeza exatamente do que, mas com certeza esses dois componentes, o que, além do músculo por si só, da quantidade total, aqui, já que a gente está falando de coxa,
gente está falando de quadríceps, de posterior, de adutor, de abdutor, de glúteo, né? A quantidade geral de massa muscular de todos os grupos citados, como ela está menor, né, como um todo, e além de estar menor, como ela está infiltrada de outros tecidos no lugar que deveria ser massa muscular, né? A gente vê nesses destaques. Então aqui, já que a gente está falando de massa muscular, de proteína, é importante a gente só lembrar, né, o que é a proteína. Então a proteína, pensando aí na alimentação, ela é um dos 3 macronutrientes. Os macronutrientes são aqueles nutrientes que fornecem calorias, fornecem energia para o nosso corpo. Então a gente tem carboidrato, gordura e a proteína. Então, se a gente lembrar aí da quantidade de energia que cada um fornece por grama, a gente tem na gordura 9 calorias a cada grama e a gente tem na proteína e no carboidrato 4 calorias para cada grama, né? Se a gente decompor essa proteína, né, a proteína seria uma unidade maior, né? Então a proteína é formada por diversos peptídeos, né? E esses peptídeos são formados por diversos aminoácidos aqui, que nesse exemplo seria a unidade menor, né? Então essa é a hierarquia. Então a proteína no corpo, a gente viu ali o músculo, né? Ela tem uma importante função principalmente estrutural, de compor a integridade estrutural de cada um dos tecidos que a gente tem no corpo, né? Seja cabelo, pele, ossos, órgãos, tecido muscular esquelético, no caso, que é o músculo que a gente treina na academia, que é o que produz os movimentos, sustenta a postura do corpo, tecido muscular liso também, né? Principalmente encontrado dos órgãos, tecido muscular cardíaco do coração. Todos eles têm um componente estrutural de proteína, uma porcentagem aí bem relevante, né? Sem contar também que a gente tem, por exemplo, hormônios peptídeos que precisam desses aminoácidos para estar serem formados. Então, tudo isso vai ser obtido, em parte, pelo consumo de proteína, né, que a gente obtém a partir da alimentação, e também o corpo ele é capaz de sintetizar alguns aminoácidos. E essa divisão a gente faz justamente entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, esses aminoácidos essenciais, eles são obtidos apenas via alimentação, fonte externa. Então, você precisa estar comendo boas fontes de aminoácidos, né, essenciais, para estar ingerindo isso e utilizando eles lá no corpo. E a gente também tem os aminoácidos não essenciais, né, que não quer dizer que eles não são necessários, eles são necessários sim. Mas o corpo ele consegue produzir esses aminoácidos não essenciais a partir de outros componentes, né, que a gente obtém, aí, por exemplo, de carboidratos, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, de um tipo de proteína que é composta por aminoácidos não essenciais, é a creatina, né? Então, creatina é um importante suplemento aí para quem quer ganhar massa, quer ganhar força, para atletas e tudo mais. Ela é composta por aminoácidos não essenciais, mas por que a gente faz a suplementação? Porque se você for pensar no consumo de creatina que o corpo é capaz de sintetizar e utilizar por dia, só ali a produção do nosso próprio corpo, mais o que a gente obtém na alimentação, principalmente nas carnes, ela é muito baixa, né? O corpo tem capacidade de utilizar mais, então se faz ali a suplementação para você ter uma viabilidade de fonte de creatina e explorar esse máximo potencial aí ao longo do dia, né? Se a gente for pensar nesse conceito de aminoácido essencial e não essencial e quais seriam as melhores fontes, né, para a gente estar obtendo esses aminoácidos, é também de conhecimento da maioria que as fontes derivadas aí de animais são as melhores, principalmente as carnes, né, carne de boi, carne de porco, peixe, frango, enfim. Os produtos também de vindo de animais, como ovo principalmente, leite, a gente tem aí uma quantidade de proteína, né? Porém a carne acaba sendo, é claro, a fonte principal. É importante lembrar que as proteínas animais, elas contêm aí todos os aminoácidos essenciais, já no mesmo alimento, seja qual for aí a fonte da carne ou do ovo, por exemplo. E no caso dos vegetais,
eles também têm ali uma porcentagem de proteína. É claro que se for comparar com a estrutura da carne, a carne sempre aí vai ter mais, né, proteína do que os vegetais. E uma outra coisa também dos vegetais que acaba sendo um pouco de desvantagem nessa questão de perfil proteico, de aminoácidos em comparação às fontes animais, é quanto aos aminoácidos não essenciais, né? Os vegetais nunca vão ter todos os aminoácidos essenciais no mesmo alimento, por exemplo. O arroz não tem todos os aminoácidos essenciais, falta um. Aí tem o feijão, ele também não tem todos os aminoácidos essenciais, só que ele tem justamente o que falta no arroz e o arroz tem o que falta no feijão. Por isso que essa combinação de arroz e feijão, que é uma alimentação básica aí, né, do brasileiro, ela é vista como assim, interessante nessa composição, nesse equilíbrio. Mas é claro que se você for pegar o quanto tem de proteína no vegetal e o quanto tem de proteína na carne, além de se faltar essa questão do aminoácido essencial, também as proporções de concentração de proteína no alimento, elas são bem diferentes e sempre favorecem aí as fontes animais, né? Aqui a gente vai ter uma noção melhor disso. Então eu separei para vocês alguns alimentos, né? Sempre 100 gramas do alimento, e aí eu descrevi para vocês o quanto de proteína tem nessas 100 gramas e o quantas calorias tem nessas mesmas 100 gramas de cada alimento. Então aqui nessa cor mais avermelhada a gente tem carnes e aqui o ovo. Nessa cor mais acinzentada a gente tem derivados, leite e derivados. E aqui nessa mais verdinha a gente tem alguns vegetais aí bem comuns que a gente consome para a gente ter uma noção da diferença. Vamos lá, vamos pegar aqui patinho grelhado, né? Patinho, carne bem utilizada aí, né? Principalmente na carne moída, almôndega, essas coisas, né? Por ser uma carne até que magra, com baixo percentual de gordura na sua composição. Se a gente for pegar 100 gramas de patinho, a gente vai encontrar em média, né? Patinho grelhado, 36 gramas de proteína, né? Então, uma quantidade relevante. A gente tem 219 calorias. Ó, pega o peito de frango, que já é uma carne mais magra ainda que o patinho. Ele tem 4 gramas a menos de proteína em 100 gramas, mas também tem menos calorias totais, né? Por ter menos gordura principalmente. A gente vê o salmão, olha lá, em 100 gramas tem 26 de proteína, e um ovo cozido em 100 gramas, lembrando que um ovo geralmente não tem isso tudo, né? Pesa menos, ele tem ali só 13 gramas de proteína, né? Então a gente já vê que mesmo sendo uma boa fonte, a proporção já baixa. Olha a diferença aqui quando vai para o leite, ó. 100 ml de leite integral, né? Um copo padrão aí de leite, né? Ou até um pouco menos, a gente só tem 4 gramas de proteína. Se a gente vê o iogurte natural, desnatado, que é um bom alimento, sim, mas se a gente for depender dele para consumir proteína, a gente vê que já cai muito quando comparado com a carne, né? Aí daí é a importância que eu estou batendo na tecla já nesse vídeo das fontes animais, né? E aqui, ó, queijo Minas, 17 gramas. Até que tem, né, uma proporção de proteínas até que interessante para 100 gramas, né? Mas já com uma quantidade de calorias até maior que a das carnes, né? Mesmo entregando uma quantidade de proteína menor. Agora a diferença quando a gente vai para os vegetais ela é brutal, olha lá. Arroz, em 100 gramas, 3 gramas apenas de proteína, ou seja, 3%, enquanto o patinho chega a 36%, né? Mais de 10 vezes. Feijão até que tem um pouquinho mais, 5 gramas. 100 gramas de banana, apenas 1 grama de proteína. Brócolis, 2 gramas de proteína. Então, são todos alimentos ótimos, né? Por diversos outros aspectos, carboidratos, micronutrientes, entre outros, mas do aspecto proteico não dá para afirmar que são boas fontes. É claro que você consegue fazer um consumo de proteínas adequado para a saúde só com vegetais? Olha, até dá, mas assim, é bem difícil e a pessoa tem que ser extremamente ali dedicada e bem organizada com a sua alimentação, e na maioria das vezes ela vai ter que usar suplementos também, né? A gente sabe que tem o principal deles de proteína, que é o whey protein, que é derivado do leite, né? Que além de ter uma quantidade muito boa de proteínas, nessa proporção de quantidade de proteínas por 100 gramas, né, a proporção,
a quantidade é muito alta, né? Melhor do que as carnes, porque ela é concentrada ali a proteína, né? Ela vai ter ali uma disponibilidade de aminoácidos, uma facilidade de gestão, uma praticidade de consumo muito grande. Mas se você for pensar, por exemplo, num vegano, que não consome nem carne, nem derivados de animais, para ele já não serviria o whey protein. Então ele teria que fazer um consumo de uma proteína de arroz, de uma proteína de ervilha, né? Que pensando no mundo da suplementação são proteínas utilizadas para substituir o whey que é mais tradicional. Então assim, mesmo ele sendo muito dedicado ali, muito cuidadoso e bem orientado na sua alimentação, provavelmente se o objetivo dele é ganho de massa ou manutenção, provavelmente ia ter que colocar também ali uma fonte de suplementação para estar complementando isso aí. Então, fica esse alerta, essa ressalva quanto aos vegetarianos e principalmente quanto aos veganos, né? Então aqui, nesse gráfico, outra coisa importante também para a gente pensar em proteína, ganho de massa muscular, são as taxas de síntese e degradação, né? Então, quando a gente pensa em síntese proteica no nosso corpo, a gente está pensando em sintetização, em produção de novas proteínas para usar para reparar essas estruturas, né? Todas essas que eu falei, células, cabelo, pele, osso, tal, isso tudo se renova, né? Ao longo de todo o tempo a gente está renovando, né? Fazendo novas proteínas e degradando proteínas antigas para estar, né, equilibrando sempre as estruturas do nosso corpo. E, é claro, quando a gente está num processo de hipertrofia, quando a gente estimula ali com o treino, a gente dá um sinal para o nosso corpo sintetizar mais proteínas, para o nosso músculo estar crescendo, né? Então, um dos sinalizadores, né, dessa síntese proteica e um dos combustíveis na fonte de produção dessas novas proteínas é, claro, a alimentação e principalmente uma alimentação rica em proteínas. Então aqui, ó, quando esse gráfico na linha sólida ele está aqui acima, ó, dessa linha de base, dessa linha horizontal, ela indica momentos de síntese, né, de maior síntese. E, é claro, quando ela está abaixo aqui, ó, a gente vê que a linha tracejada, que é a linha de degradação, de quebra de proteínas, ela aumenta. Então, momentos de síntese e degradação, elas são opostos. Se a gente quer ganhar massa muscular, qual que é o jogo aqui? A gente está na média, né, em períodos maiores de síntese proteica, né, principalmente maior magnitude do que a degradação. E uma sinalização para a gente entrar nesse período de síntese é a alimentação e também o estímulo do treino, principalmente ali na recuperação, né? Então a gente precisa do estímulo do treino, também precisa do estímulo da alimentação para estar estimulando essa construção aí de novas proteínas, né? Aqui, nessa tabelinha, seria algumas recomendações padrões aí, né, de consumo de proteína por dia, de acordo para manter saúde, como aqui no caso, a primeira linha da tabela azul. O mínimo de consumo de proteínas, a gente vai falar desse consumo sempre de gramas em relação a cada quilo de peso corporal, que uma pessoa deveria fazer para evitar uma deficiência proteica, ou seja, ali, o mínimo do mínimo, seria 0,8 gramas a cada quilo corporal. Aqui nessa terceira coluna eu já deixei calculado o que seria isso para uma pessoa de 70 quilos, né? Independente se for homem ou mulher. Então, numa pessoa de 70 quilos seria 56 gramas de proteína por dia, né? O que, se a gente lembrar lá da nossa tabelinha, aqui já não é tão difícil assim alcançar isso. A maioria das pessoas, aí, mesmo sem prestar atenção na alimentação, consegue bater isso aqui, né? Porém, se a gente quer aí, por exemplo, ó, hipertrofia muscular, aumentar a quantidade de massa muscular, essa janela aqui, o mínimo já é o dobro, né, só do necessário para evitar deficiência proteica, né? Então essa janela vai ali, lógico, tem várias referências, mas uma das mais atualizadas e mais utilizadas é você consumir de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal. Isso numa pessoa de 70 quilos daria de 112 a 154 gramas de proteína por dia, né? E isso eu afirmo para vocês que, para a maioria das pessoas que, né, não tem uma preocupação com a alimentação, né, não planeja muito bem,
ou então que não tem noção desses dados, ou não, né, não enfatiza isso, já fica um pouco mais apertado, né, você bater e conseguir bater essa meta, né. Se a gente for recordar as principais refeições que a gente faz no dia a dia e o hábito padrão da maioria dos brasileiros, né, por exemplo, seu ou dos seus amigos, pessoas no geral, né, que simplesmente ali se alimentam, não se atentam tanto com o que comem, nessa questão de bater proteínas, etc e tal. Se a gente for pensar em refeições intermediárias, né, principalmente café da manhã, café da tarde, que eu vejo muito erro o consumo de proteína, a proporção daquelas calorias que a pessoa está consumindo, que são de proteína, ela tende a ser uma proporção média, baixa, não muita coisa, né? Sendo o consumo de proteínas mais relevantes no almoço e na janta, que geralmente a gente come carne, então ovo, daqueles alimentos, né, que tem uma densidade proteica maior. E se a gente for pensar então nos beliscos ao longo do dia, naqueles lanchinhos, consumo de proteína geralmente é bem baixo, né? Pensar que geralmente um bolinho, um biscoito, um pãozinho, né? Ou uma fruta apenas, né? São alimentos que não vão fornecer uma quantidade de proteína relevante e, né, não nas frutas, mas principalmente nessas tranqueirinhas aí do dia a dia, muitas das vezes vão ser alimentos ricos em carboidratos simples, em gorduras, com muita caloria vazia, né, que não são os mais adequados pensando em saúde e hipertrofia, né. E se a gente for pensar nos idosos, já falando aqui dessa parte verdinha da tabela, a gente vê que às vezes eles têm algumas dificuldades, né, para estar consumindo proteínas, né. A gente vai pensar em fatores fisiológicos, né, muitas vezes os idosos já têm ali alguma dificuldade de mastigação, né, seja pela falta ali de alguns dentes, né, de uso de dentaduras, ou até mesmo algumas doenças ali que afetam, né, essa questão da mastigação. Também é comum você ver idosos já com redução do apetite, então ele perde interesse, né, em estar comendo, e mais ali se juntar com essa dificuldade de mastigação a questão da proteína, né. Você às vezes também é comum você ver uma redução ali dos sentidos, né, uma redução sensorial, então às vezes a pessoa já não sente mais tão bem os cheiros, o que afeta nessa questão do apetite, ou o paladar já está alterado, que às vezes pode também fazer a pessoa perder interesse em comer determinados tipos de alimentos, né? E é importante a gente atentar também aos fatores psicossociais, né? Às vezes a pessoa já não tem mais ali muita condição de estar se cuidando sozinho, né? Precisa da ajuda dos outros e nem sempre vai ter alguém ali para preparar a alimentação adequada, né? Às vezes o idoso mora sozinho, já não tem mais ali um auxílio dos familiares por perto, já não consegue mais dar conta direito de cuidar da própria alimentação, né? É comum também, né, na fase final da vida, principalmente, né, depois que a gente se aposenta, muito comum o salário, os rendimentos mensais caírem, né, você ter um ganho menor ali da aposentadoria, ou seja lá as outras fontes que você tenha. E aí as proteínas geralmente são alimentos com custo mais elevado em relação aos alimentos rico em carboidrato e gordura, principalmente carboidrato. Muitas vezes o custo, né, dessa proteína no impacto do orçamento mensal já também faz reduzir um pouco o consumo. Pensar em suplementação, então, que tende a ser mais caro, pode ficar aí mais difícil ainda, a depender do poder aquisitivo da pessoa. Então, são fatores que a gente tem que se atentar aí, né? Que possam estar limitando os idosos, que é um público que justamente vai precisar de um consumo bom de proteínas para não sofrer tanto assim com a sarcopenia. E são coisas da gente se atentar para minimizar, né, essas eventuais dificuldades. Então, agora se a gente for falar aqui mais do estudo, agora que a gente fez uma introdução aí bem densa sobre esse tema das proteínas, a gente tem que pensar o seguinte aqui. Então, o estudo ele quis ver qual era o padrão de consumo alimentar aí focado em proteínas nos adultos. Então, foi divididos ali, né, uma faixa de adultos mais jovens, né, naquela faixa etária ali, né, até os 30, 30 e poucos anos. Meia idade, já a galera mais acima de 40, ali até 60 anos, e geralmente parte de idosos a gente considera aí acima de 60. Né? Vale lembrar que esses adultos, eles eram da cidade da Inglaterra, né? Então a gente sabe que
os padrões alimentares eles variam de acordo com a cultura de cada país, de acordo com a disponibilidade de alimentos e também de acordo com o poder aquisitivo, né, que a gente acabou de falar, né? E a gente sabe que, na média, né, os ingleses têm um poder aquisitivo superior aos brasileiros, então esses dados que a gente vai comentar aqui agora, eles podem não ser exatamente aplicáveis 100% à nossa realidade, mas até no próprio estudo se comenta que em vários lugares do mundo, né, em vários países que fizeram essas medições semelhantes a essa, lógico que tem variações, mas o consumo, principalmente dessa parte de proteico, ele não chega a ser tão diferente assim, né? Então, dá para a gente se basear nesses dados, mesmo sendo de uma outra realidade, né? E adaptar isso e ver isso para o nosso olhar aqui do Brasil e aplicar na nossa prática, né? Então, foi feito desses grupo de pessoas, né, 40 por cada faixa etária, foi feito um recordatório alimentar de 3 dias. Né? O que a pessoa comeu, tudo registradinho, e aí se fez ali o cálculo, né, do valor energético de cada alimento, composição de carboidratos, proteínas e gordura, o tipo de alimento, se ele comeu um peixe, se ele comeu um frango, o momento que ele comeu, se foi no café, se foi na janta, se foi no almoço, se foi nos lanches. Então, todo esse recordatório para traçar esse padrão. Então, 2 dias úteis, né, 2 dias de semana, de segunda a sexta, e 1 dia de final de semana para compor esse padrão alimentar. E aqui a gente consegue ver a característica da galera. Ó. A média do grupo jovem era de 24 anos, a média aqui do meia-idade de 52 anos, e a média dos idosos ali, 77 anos. A gente vê que era uma galera ali com peso e altura nem alto demais, nem muito baixo, a gente vê pelo IMC, né? 23, 24, 25, na casa ali do normal, o 26 aqui já passa um pouquinho no sobrepeso, mas também não é nada, né, obesidade ali, uma coisa muito alta. Então a gente vê que eram pessoas aí, né, comum, né, pessoas que representam aí a média da população de forma geral. E a gente vê aqui também que abrangeu tanto homens e mulheres, uma proporções aí interessantes nos dois grupos. Então, representa um consumo alimentar aí para os dois sexos. Né? Aqui, a gente já tem essa primeira tabelinha, resultados do consumo calórico. Né? Aqui a gente tem cada variável analisada e os grupos, né? Jovens, meia-idade e idosos. Vamos ver aqui primeiro, nesse primeiro destaque, a gente tem consumo calórico total, se a gente for ver, ó, nos 3 grupos, rondou ali na casa de 2.100, 2.200, né? A gente já aprendeu com alguns vídeos, mas é sempre bom notar que quando os autores botam esses símbolos, o asterisco, cruzinho e tal, ao lado dos valores, quer dizer que na análise estatística, aquele valor médio realmente foi diferente quando comparado a outro grupo, né? E se a gente vê aqui, ó, consumo alimentar médio ali das calorias, igualzinho. Mas, se a gente for analisar as proteínas, a gente consegue perceber aqui, ó, batendo o olho, ó, 105 gramas para os jovens por dia, 97 meia-idade e 83 para os idosos. Esse valor, essa média de 83, ela já é diferente. Então, ela já representa um consumo absoluto de proteínas por dia menor que dos jovens. Se a gente pensar que as calorias totais são equivalentes, aqui a gente já consegue ver que a proporção, né, do consumo de proteínas ela é menor nos idosos quando comparado aos jovens. E aqui, ó, a quantidade de proteínas por grama, aquela relação, né, quantas gramas de proteína você consome diário em relação ao seu peso, também para os idosos já é menor. 1,5 nos jovens, 1,3 na meia-idade, 1,2 para os idosos. Se a gente pensar naquela faixa de 0,8, que seria o mínimo para evitar déficit proteico, todos estão acima, né? Isso é, como eu falei, é mais do que esperado. A alimentação geral, sem maiores preocupações, já é capaz de atender esses requisitos. Se a gente pensar naquela faixa de hipertrofia, 1,6 a 2,2, nem os jovens estão batendo. Como eu falei, não é tão simples assim você bater isso de forma aleatória. Mas aqui, ó, todos estão naquela faixa ali, ok, para a saúde, de 1 até 1,5, porém, os idosos que já seriam ali um público que se beneficiaria de uma quantidade de proteína aumentada,
para você estar evitando a sarcopenia, então uma quantidade talvez ali, mas naquela zona de hipertrofia, a gente já vê que não é bem assim que acontece na prática, né? Aqui a gente vê questão de carboidratos, questão de gordura, álcool também, né? A gente vê aqui consumo de álcool e pelo menos essa mostra até um ponto positivo, né? Que os idosos aqui reduzem o consumo de álcool, né? Isso é bom para a saúde, claro, mas o foco nosso ali, né? Na proteína. Então, aqui nesse gráfico é aquele fator que a gente acabou de dizer, ó. Jovens, meia-idade, idosos. Consumo diário de proteína, grama por quilo corporal. Olha como a gente bate o olho no gráfico aqui, ó. A gente consegue perceber essa média caindo. Esse padrão representado pela seta de queda. Essa diferença significativa entre jovens e idosos. Cada pontinho desse aqui, ó, é um consumo, né? Cada indivíduo da pesquisa, quanto ele consumiu de proteína em relação aqui a essa faixa, né? De 0 a 4 gramas. Então a gente vê ó, que nos idosos, a maioria dos indivíduos, até por isso a média foi para baixo, consumiu ali, né? Mais próximo ali a 1 grama de proteína, sendo que até aqui, ó, um ou outro, nos jovens também, consumiu menos do que aquele mínimo de 0,8 que é representado pela faixa tracejada, né? Então, isso é um fator negativo, é claro, e a gente consegue perceber, né, como cada um desses indivíduos, né, que a maioria do consumo menor foi realmente ali nos idosos, né? Aqui, a gente já tem um olhar um pouquinho diferente. Ali a gente viu o olhar do todo. Aqui a gente tem nesse gráfico o olhar a cada refeição, né? Então a gente tem a T1 é a refeição do café da manhã, a T2 seria o almoço, a T3 a janta e a T4 são os lanches, aqueles belisquinhos ao longo do dia. Aqui eles separaram cada refeição de acordo com o horário do dia. Então, café da manhã, tudo que eles comeram das 6 às 10. Na verdade, né, a refeição principal das 6 às 10. Almoço, refeição principal entre 11h30 e 2h30. E jantar, refeição principal entre 5h30 e 10 horas. E o belisco é aquela coisa que você come ali ao longo do dia, não necessariamente uma refeição principal, né? Então, aqui ó, a gente tem os 3 grupos, a barra branca são os jovens, cinza, meia-idade e a pretinha aqui os idosos. Aqui nesse tracejado, a gente já tem a faixa de consumo indicado de proteínas para você estar estimulando o potencial da sua síntese proteica por refeição, que foi o que a gente comentou naquele gráfico lá das linhas variáveis. Então aqui, ó, perto de 0,4 seria um limite interessante para idosos, né? Se a gente pensar que eles estão num período de maior declínio, ou seja, onde a quebra de proteínas ela tende às vezes a ser maior do que a síntese, e a alimentação, além dela estimular a síntese, ela inibe a quebra. Então é interessante ali, por refeição, ter uma quantidade adequada de proteínas. Então essa quantidade adequada para idosos seria ali na casa interessante, pelo menos ali 0,4 gramas por quilo corporal por refeição. Por adultos, né, como você tem ali uma questão de quebra de proteínas menor, não está passando ainda para sarcopenia, né, adultos mais jovens, o 0,24 aqui já seria interessante, né? Então o ideal para cada faixa etária seria estar pelo menos batendo essa tracejada, né? E a gente vê aqui ó, que os idosos, eles só batem, né, lembrando que os idosos são a barra preta, eles só batem esse tracejado na janta, que é onde eles consomem aqui mais proteínas. Nem no almoço, muito menos no café ou na janta, no café ou no lanche, né, melhor dizendo, eles têm aí esse consumo de proteínas adequado. E aqui, ó, se a gente for ver, tirando o café da manhã, em todas as refeições, eles consomem uma quantidade de proteína menor do que os adultos jovens e os de meia idade, né? Então, e outro padrão que a gente consegue perceber, que isso aqui vai para todas as idades, como o consumo de proteína ele é mais relevante nas refeições principais, que foi aquilo que eu comentei lá com vocês, né? Porque geralmente aqui a gente come a maior proporção de proteínas animais, né, principalmente carnes,
almoço e janta, e como ele decai no café da manhã e principalmente nos lanches, né? Nos belisquinhos ali a quantidade de proteína ela é bem baixa, né? Aqui a gente tem as fontes proteicas de acordo com a refeição, né? Então a primeira linha a gente tem a refeição T1, café da manhã, T2, almoço, T3, janta e o lanche aqui, né, que é o T4. Então, vamos focar aqui no padrão dos idosos. Então, de acordo com o relato deles, as principais fontes proteicas de manhã, leite e pão. Almoço, pão e peixe. Jantar, carne vermelha e frango. Lanche, leite e pão. Então, a gente vê aqui ó, o pão aparecendo em 3 das 4 refeições. E às vezes até no primeiro colocado, né? Lembrando que aqui está organizado em ordem da porcentagem, né? Então, o que apareceu mais vem primeiro. E a gente sabe que o pão não é o melhor exemplo de alimento de fonte proteica, né? Então, essa presença aí do pão constante em boa parte das alimentações já ajuda a entender, né, o consumo proteico mais baixo, principalmente de proteínas que lá não são da melhor qualidade de fornecimento ali, principalmente dos aminoácidos essenciais, né? Então, vamos pensar nos resultados que a gente viu aqui, né, numa reflexão e numa aplicação prática. Então, o que a gente viu aqui de principal? A gente for pensar no consumo diário de proteína. Os jovens, eles consomem mais do que idosos, né? Os que consomem pelo menos 1 grama ao dia, 1 grama ao dia, melhor dizendo, né, que seria ali o mínimo, né, para a saúde. Jovens, 60%, né, idosos, 35%. Né? Então, a gente vê que essa porcentagem, essa proporção também diminui nos idosos. Se a gente for ver padrão de consumo de proteínas, ele é similar entre os grupos, ou seja, a proporção de consumo na janta, no café da manhã, nos lanches, ela é similar, né? Sendo que no jantar, os idosos têm uma proporção maior de consumo de proteína vegetal, né? Principalmente pão. A gente sabe que não, exceto no jantar, né? Que os idosos têm essa diferença, melhor dizendo, né? A gente sabe que não é o melhor tipo de proteína. E que o consumo de proteínas ele não é equivalente nas refeições, né? Então, caso você, né, pensando aí nos resultados desse estudo, mas que pode ser que esteja acontecendo com você também, caso você deseja ali aumentar o seu consumo de proteínas, principalmente olhar com mais carinho para o café da manhã e para as refeições intermediárias, para os lanches, que geralmente tendem a ser as refeições com a menor quantidade de proteína. É o que a gente viu nesse estudo e é o que geralmente a gente vê na prática, né, de quem não planeja melhor aí a sua alimentação. Então, algumas sugestões. Dá uma enfatizada no consumo de proteínas animais, distribuir bem esse consumo ao longo das refeições e para os idosos, né, pensar ali sempre em facilitar o consumo, né? Alimentos mais fáceis de mastigar, alguém está de olho ali na alimentação para não deixar ele comer só o que ele quer, mas sim aumentar um pouco a quantidade de proteína, porque a gente sabe que é crucial. E se for possível, se tiver alcançável aí, você introduzir alguns suplementos também, né? Até como a maioria dos suplementos eles são líquidos, aí não vai ter essa questão da dificuldade da mastigação. Beleza? Então, comenta aí como é o seu padrão de consumo de proteína, se você presta atenção nisso, se não, se você usa suplementação, se você sabia desses dados. Outra coisa também, deixa dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, lembrando que tem todo vídeo toda quinta aqui às 20 horas, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Até lá, bons treinos, bons estudos e valeu!